Agora eu vou conversar com o Zé Barbosa, né? Pastor Zé Barbosa. Tudo bem, Zé? Grande Miguel. Boa tarde, noite, né? Boa noite aí para todo mundo que está ligado aí na... Boa noite aí aos pronautas. Vamos estar aqui de novo. É isso aí. O Zé Barbosa... Eu já te falei isso, né? Que era o nome do meu pai, José Barbosa. Ô, Zé, fala, só para a gente começar a conversar, só lembra o pessoal do seu programa aí, que horas é, quando é que é? Toda segunda-feira, Papo de Fé, às 20h15, 8h15 da noite. Acabou o Brocô, já entra no Papo de Fé toda segunda-feira. E estou vendo aqui a galera que está sempre lá também, Maria Angélica, Veranize, essa turma está sempre ligada na Fórum, e é muito bom estar com essa turma aqui. É isso aí. Zé, desculpa, vou te fazer uma pergunta, desculpa se eu já fiz, que às vezes eu sou meio esquecido. Você é pastor, né? Sim, eu sou pastor aqui em Campina Grande, pastorei a Comunidade Batista de Jesus aqui. Comunidade Batista de Jesus, tá? Isso eu queria saber. Legal. Zé, vamos falar um pouquinho sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul? Depois a gente entra um pouco no papo de religião. Como é que você está vendo essa tragédia? É um drama muito grande, né? E como é que você está vendo as ações do governo, essa nomeação do Paulo Pimenta? Como é que você está vendo isso? Miguel, eu falei isso no meu programa e vou falar, aproveitar para falar aqui com a tua audiência, né? Eu tenho uma relação muito forte com esse tipo de tragédia, porque em 2011 eu vivi algo muito parecido. Eu morava em Teresópolis, no Rio de Janeiro, né? E quem lembra aqui, Teresópolis em 2011, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis, né, a região serrana do Rio, viveu uma tragédia em termos parecida, né? Não teve o grau de destruição da cidade que teve agora em Porto Alegre, mas teve um grau de mortes muito maior, né? A gente chegou quase a 1.000 mortos em toda, né, juntando as 3 cidades, né? E pessoas desaparecidas, por exemplo, até hoje. Então, quando eu vejo esse tipo de tragédia, isso aciona para mim muitos gatilhos. Eu vivi isso muito de perto, né? Eu perdi amigos, eu perdi gente querida, gente da igreja que eu era membro lá desapareceu e está desaparecida até hoje. A gente está falando de 13 anos depois não encontraram os corpos. Então, esse tipo de tragédia é um negócio que fica marcado para a cidade, para a região, de uma forma que é muito forte, né? Até hoje, em Teresópolis, uma chuva forte parece que aciona esse desespero nas pessoas. Então, o que a gente está vendo hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de uma forma geral, nas várias cidades, é um processo que não vai ser resolvido agora. E nesse ponto, aí vamos lá, o que o governo federal está fazendo é primordial, é fundamental, né? Essa ação do governo federal para a reconstrução das cidades, ela não é só uma coisa boa, ela é uma coisa necessária, é uma coisa fundamental. A gente fica vendo esses idiotas, nossa, essa turma que é até desclassificado, né? Não dá para a gente classificar essas pessoas que ficam falando mal do governo numa hora dessa, numa hora de destruição, numa hora de total destruição, numa hora de total tristeza, de dor profunda. E esse pessoal fica jogando contra, sabe, a reconstrução das cidades. Então, isso me dói muito. Isso me dói muito por tudo que eu vivi de perto, por tudo que eu consigo imaginar, a dor que está se passando em Porto Alegre, nas outras cidades lá do Rio Grande do Sul. Quando eu percebo isso, eu fico assim, desesperado. A minha vontade era estar lá ajudando, né? E eu não estou porque eu não tenho condições financeiras de ir para estar lá, mas eu queria estar lá porque eu vivi isso muito de perto, eu sei a dor dessa gente. Então, eu quero, nesse momento, parabenizar o governo pelo que está fazendo, né?
a despeito de tudo que estão fazendo contra, a despeito dessa gente doente, dessa gente perversa, dessa gente má, né? E dessa gente que a gente tem que banir de uma vez por todas da política brasileira. Gente que joga contra o Estado numa hora dessa, contra o governo numa hora dessa, é gente que não deveria estar perto da política nacional nesse momento. Eu concordo, porque eu até acabei de mostrar aqui, estava conversando com o Rochinha, a postagem do Eduardo Bolsonaro, né, repetindo esse senso comum, que a gente vê assim, em alguns populares, mas que é um absurdo na boca de um deputado federal, né, alguém que é do Estado, dizer, o povo que vai ajudar o povo, né, não é o Estado. Olha o raciocínio dele, inclusive, mas ao mesmo tempo mostra a insegurança dele, o desespero deles, né, de que esse dogma idiota, né, que é uma falácia de que não há necessidade do Estado. Até o Rochinha falou nas catástrofes, mas o Estado é necessário no dia a dia da pessoa. É o Estado que vai fazer as escolas. Quem vai fazer as escolas? Quem oferece escola? Quem oferece posto de saúde? Quem vai aplicar as vacinas para essas pessoas não terem as doenças que podem se proliferar em função da enchente, né? Quem vai cuidar da questão da saúde pública? Quem vai ser as próprias pessoas que estão lá sem casa? As pessoas já estão sem casa. Como é que as pessoas vão cuidar de tudo? É tão absurdo, é tão perigoso isso que o Eduardo Bolsonaro fala. Ao mesmo tempo mostra uma certa desorientação, né? É como se ele estivesse desesperado para emplacar uma ideologia nesse momento dramático e fazer um discurso completamente ideológico, como se fosse um Milei fazendo um discurso em Davos, né? O cara vai lá, vê a tragédia e faz um discursinho como se fosse o Milei, né? Que o Milei é outro demente, fazendo um discurso em Davos. Né? É perigoso isso, porque isso aí gera esse sentimento de animosidade, de hostilidade contra os agentes públicos, o que atrapalha de redes, porque o Estado é necessário, mas se não houver colaboração da sociedade, uma coisa é claro que é importante que a sociedade participe. O fato do Estado ser necessário não quer dizer que a sociedade civil não deva participar, colaborar. Pelo contrário, né? O Estado é formado pela sociedade civil, que numa democracia vota no representante político, né? No caso da nomeação do Paulo Pimenta, a pessoa fica falando, ele vai ser governador, candidato a governador em 2026. O que tem? O que tem? É democracia, se ele for governador, mas isso não quer dizer que ele vai ganhar por causa disso também. A questão é que ele é um homem de confiança do Lula, é um cara do Sul, é um gaúcho, deputado federal eleito inúmeras vezes, ou seja, é uma pessoa que conhece a região. Queria que nomeasse quem? Um técnico que não conhece a região, que não sabe fazer articulação política, né? Então é tudo muito... Agora, eles estão desesperados porque eles sabem que a batata que onde eles proliferam é justamente na lacração, né? Quando você tem um problema real, concreto, não é a lacração que vai salvar vidas. É a atuação do Estado. E, Miguel, e tem uma coisa, eu acho que há uma preocupação também, porque o Sul hoje é o grande bastião da direita, da extrema-direita. Né? E, de repente, isso pode mudar o jogo. Porque isso aí pode mudar o jogo para eles. Porque pode ser que o pessoal, vendo toda a dinâmica do governo em relação ao Sul, mesmo o Sul não tendo votado em Lula como deveria ter votado, olha só quem está ajudando, olha só quem está ali. Então, isso destrói parte do discurso deles. Né? Essa coisa e isso destrói muita coisa ali. Então, acho que a partir de agora, a gente pode ver, e eu sempre acredito que a partir de uma tragédia, é lógico que não é que isso vai ser uma regra, né? Tipo, a pandemia vai melhorar as pessoas. Muita gente piorou, mas muita gente melhorou. Muita gente começou a ver a vida de outro jeito. E pode ser que o Sul comece a ver olhar o próprio Brasil de outro jeito. Né? Aquela
aquela sanha separatista, tudo, pode ser que isso acabe, ou pode ser que isso diminua em vista de ver que, olha como o povo brasileiro chegou junto com o Sul, olha como o governo brasileiro chegou junto com o Sul. Então, acho que isso é muito importante, e acho que eles estão desesperados com isso, porque é o governo federal dentro, talvez, de uma das grandes potências que eles tinham até agora. Então, isso para eles é desesperador, sim. Eles estão desesperados porque eles podem perder isso, né? E aí, rapaz, eles vão apelar para tudo que eles puderem apelar. Você viu que como eles agradeceram o Elon Musk, né? O Elon Musk deu 1.000 antenas no Rio Grande do Sul. Aquele Marcelo Van Hatten, obrigado, Elon Musk, obrigado, Elon Musk. O Lula anuncia 70 bilhões de reais, a Dilma anuncia 6 bilhões de reais. Esses caras não são capazes de dar um obrigado ao Lula ou à Dilma por ter articulado, e eles dão obrigado ao Elon Musk, que deu 1.000 antenas, aquela antena lá custa R$1.000 cada uma. Para o Elon Musk deve ser R$50 o custo daquela antena. Cada coisa, chega a ser risível às vezes, né? Mas é terrível, cara. Miguel, eu só queria aproveitar, abrir uma janela aqui, como a gente está falando do Sul, e hoje também é o dia da luta contra a LGBTfobia, né? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou associando isso? Porque alguns vídeos, né, eu vi alguns vídeos desse, e aqui eu quero falar como pastor, né, porque tem muita gente falando que o Sul... Aí é muito engraçado, o aspecto religioso, nessa hora, para muita gente, é o que define, né? Então, tem muita gente falando que o Sul estava sob maldição, porque tem muito terreiro de macumba, isso segundo um dos vídeos que eu vi, né, de uma influenciadora, e agora eu vi outros vídeos que falando que o Sul estava em maldição também, principalmente Porto Alegre, né, mas o Sul porque o governador é gay, né? Então, assim como Deus destruiu Sodoma por causa dos LGBTs, Deus está punindo o Rio Grande do Sul. Então, deixa eu falar uma coisa que, primeiro, que Deus não tem nada a ver com isso. Se Deus está, neste momento, no Rio Grande do Sul, ele está sofrendo junto com o povo sofredor de lá. Ele está chorando junto com aquele povo. Deus não é um Deus que, pelo menos o Deus que se revela para a gente, né, em Jesus, não é o Deus que vai punir o pessoal por causa de uma outra religião. Pelo contrário, né, é um Deus que ama incondicionalmente. E aqui eu estou falando mesmo como pastor nessa hora, porque é tanta besteira que a gente ouve. E nesse dia de luta contra a LGBTfobia, contra a LGBTQIAPN+fobia, eu quero dizer que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, olha só, eu queria ler o texto aqui. É isso, eu vou ler a Bíblia, gente, tá? A Bíblia. Tá? A Bíblia, em Ezequiel 16, diz qual era o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma não era, como o pessoal quer dizer, a homossexualidade ou a homoafetividade. Olha só aqui. E eis que consistia a iniquidade de Sodoma, na voracidade com que comia o seu pão e na despreocupação tranquila com que ela e suas filhas usufruíam os seus bens, enquanto não davam amparo para o pobre e o indigente. Então, gente, só para dizer, o pecado de Sodoma é não apoiar o pobre, é não ajudar o pobre. Então, essa coisa de sodomia como homossexualidade não tem nada a ver, isso não está na Bíblia, tá bom, gente? Não está, isso não tem na Bíblia. Então, só para dizer que não tem nada a ver com isso, tá? Então, não espalhem isso. Se você é cristão, pelo amor de Deus, não fale besteira. Tá? O grande problema do Sul, lógico, a gente teve uma tragédia climática, mas houve um grande problema ali, chamado capitalismo, tá? Chamado indisposição de fazer as coisas acontecer. O governador cortou 480 itens do código, né, ambiental de lá. Então, isso também repercute porque se quer agradar o agro,
Então, o grande pecado hoje da humanidade, né, chama-se capitalismo, chama-se acúmulo de riquezas. O acúmulo de riquezas que empobrece pessoas, que faz pessoas viverem em situação de risco, que faz pessoas a viverem essa tragédia toda. Então, esqueçam esse papo de que Deus está punindo o Rio Grande do Sul. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Eu só queria agradecer, Miguel, para poder abrir essa janela para falar isso nesse momento, porque eu fico indignado com essas pessoas que querem dar explicações espirituais para essa tragédia, quando a explicação é muito política, na verdade. Aliás, tinha um meme rolando por aí que eu achei genial, que é assim: não é hora de apontar culpados, assinado os culpados, né? Então, isso também tem a ver com esse desespero do pessoal aí, né? Dessa turma do Bananinha, dessa turma toda. Por quê? Porque eles são culpados disso. Eles destruíram, eles passaram uma boiada, como o Salles falou. Então, agora a gente está colhendo os frutos da boiada que passou. Então, é hora do governo fechar a porteira, não deixar mais essa boiada passar, né? E o gado vai pirar mesmo, vai ficar assim, essa turma vai espernear. Por quê? Porque eles sim estão mamando nas tetas do Estado o tempo todo. E é por isso que eles não querem um Estado que apoie o povo. Eles querem um Estado para eles, somente para eles. E isso não tem nada a ver com Deus. Deus está longe dessa palhaçada toda, com todo respeito aos palhaços. Deus está longe dessa babaquice toda, dessa gente medíocre, dessa gente covarde. Então, só queria dar fazer essa colocação aqui, Miguel. Obrigado. Muito bem, Zé. Eu acho que é importante fazer uma distinção. A questão da responsabilidade política é importante para você entender o que aconteceu, para que não se repita, porque o Brasil é muito grande, pode acontecer a mesma coisa em outras cidades. Então, se a gente entender as responsabilidades em Porto Alegre, a gente vai poder evitar essa tragédia em outras cidades. Então, é uma questão de maturidade, não é questão de politização. É importante para que outras pessoas não sofram, né? E é justiça isso, é muito importante, né? E outra coisa, a questão eleitoral, se o Paulo Pimenta vai ser governador, isso é da democracia. Acontece, é importante também que as pessoas avaliem quem faz merda e quem age bem. Isso é importante, acontece. Outra coisa também, agora, uma outra coisa, o que é equivocado é você atrapalhar o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Porque você quer fazer política na hora errada. Isso é outra coisa, né? Com bom senso, a gente entende essa diferença, você não acha? Sim, sim. É isso que a gente está falando, cara. Esse povo está querendo atrapalhar. Esse povo não quer o bem do povo. Essa turma não quer o bem do povo. Essa turma quer a destruição total. Para essa turma, a pandemia matou pouco. Eles queriam que o projeto deles era eliminar 1 milhão na pandemia, né? Então, isso é muito sério, porque esse pessoal não quer o bem comum. Esse pessoal não quer o bem do povo do Rio Grande do Sul. Esse pessoal quer os bens do país, né? Eles querem as joias, eles querem as viagens, eles querem isso tudo. Então, eles não querem o bem, eles querem os bens. Essa turma só pensa nisso, né? E é uma forma deles capitalizar em cima da dor, né? Essa turma não sente a dor, essa turma não tem empatia, essa turma não tem simpatia, essa turma não tem empatia nenhuma. Essa turma, talvez eles sejam sociopatas, né? A sociopatia talvez seja a patos dessa turma, mas é terrível a gente lidar com gente como o Eduardo Bolsonaro. Esse cara... Aliás, a família tinha que ser banida da política brasileira já há muito tempo. Zé, mudar um pouquinho de assunto, vamos entrar na geopolítica, mas aí a gente pode também misturar um pouco com religião, porque essa questão que choca muito o mundo, questão de Gaza, questão do massacre na Palestina,
que é uma questão que se mistura com a religião, porque os grupos mais radicais de Israel são muito fanáticos, religiosos, e aqui no Brasil também se manipulou muito isso, né? E eu queria entender, você acha que Cristo, se fosse vivo hoje, você acha que ele estaria do lado de quem? Né? Dos palestinos que estão sendo massacrados ou do exército israelense que está massacrando? Só antes de responder, Miguel, respondendo aqui a Lilian comentou, Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49, tá? Ezequiel 16, 49, Lilian. Quanto a Jesus, eu não tenho dúvida, até porque Jesus seria um palestino. Não é nem que ele estaria ao lado dos palestinos, ele seria um palestino. Né? Jesus é da Galileia, Jesus é da região da Cisjordânia ali. Né? Então, Jesus seria um palestino. Tá? É muito, muito forte isso. Né? A região por onde Jesus viveu o tempo todo, Jesus só vai para Jerusalém na última semana de vida. O resto, ele fica quase todo o tempo no território da Palestina. Né? Então, não é de que lado Jesus estaria. Jesus seria um palestino. Né? Provavelmente, assim, eu diria isso com toda convicção. Porque, primeiro, que ele nasce em Belém, da Judéia, uma região pobre, depois ele vai para Nazaré. Nazaré é periferia da periferia. Então, ele seria totalmente periférico, ele estaria hoje ao lado dos exilados, ele estaria hoje, com certeza, ao lado dos palestinos. Então, quando a gente percebe isso, é muito sério, porque a gente percebe que há uma mudança de chave na própria interpretação do texto a partir da maioria da igreja, principalmente do sul dos Estados Unidos e aqui no Brasil. É preciso entender isso, que até nisso a gente tem influência dos Estados Unidos. Tá? Essa doutrina dessa coisa chamada dispensacionalismo, tá? Gente, esse negócio de Israel não tem nada a ver com teologia do domínio, tá? Esqueçam isso. Israel é uma coisa, teologia do domínio é outra. A questão de Israel tem a ver com uma outra questão teológica, né, chamada dispensacionalismo. Essa turma essa ideia veio do sul dos Estados Unidos. Na verdade, ela começa ali um pouco na Inglaterra, mas ela vem para os Estados Unidos, é onde ganha corpo, e a partir dos Estados Unidos vai vir para o Brasil e vai vir com força. Então, boa parte da igreja evangélica brasileira, ela adota essa ideia dispensacionalista. O que é isso? Isso, principalmente depois de 1948, esse pessoal vai dizer que Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Então, tudo que acontece em Israel tem um reflexo na própria existência do planeta. Então, Israel é como se fosse realmente o povo de Deus. Então, eles esquecem a ideia do Evangelho, de que todo mundo é filho de Deus, que todos os povos são povos de Deus. Não, Deus tem um povo exclusivo, que é o povo de Israel, e o que acontece com Israel ofende a Deus. Então, nesse caso, esse povo está ao lado de Israel. Para eles, Gaza está ali querendo atrapalhar o plano de Deus para Israel. Então, é por isso que as pessoas apoiam Israel. Né? Então, essa turma do sul dos Estados Unidos, que também vem de uma linha teológica, que eles se acham o novo Israel, por isso, o que acontece com Israel e acontece com eles é quase uma coisa umbilical. Eles são meio que uma representação de Israel para o mundo. Né? Então, eles têm essa ideia de que o que acontece com Israel acontece com a igreja. Né? Acontece com vamos dizer assim, os filhos de Deus. Né? Como se Deus tivesse só esse grupinho realmente como filhos seus e não mais o mundo todo. Né? Então, isso é uma leitura equivocada, a meu ver, né, do texto bíblico. Para mim, Deus é Deus de toda a humanidade, Deus é Deus de todos os povos, de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, né? Mas para eles não.
Para eles, Deus tem esse povo escolhido, que é Israel, e, consequentemente, parte dessa igreja que fecha com Israel nesse momento, como se fosse o novo Israel. Mas é um novo atrelado ao velho e que eles não se dissociam. Então, daí essa ideia. Então, é importante você entender por que os Estados Unidos, por exemplo, tem essa ligação umbilical com Israel. Isso está desde a formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando se formam como país, como essa união dos Estados, eles vêm também com uma promessa bíblica de que eles teriam um novo Israel para o mundo. Ou seja, de que todos os povos da terra seriam abençoados pelos Estados Unidos. Essa ideia do Israel, dessa ideia do povo santo, do povo escolhido. Então, é por isso que tem essa coisa toda. Então, é muito interessante, como você falou, a gente fala de geopolítica, mas há um fator geopolítico que é atravessado pela ideia religiosa. Por isso, o povo árabe é inimigo quase sempre. Entendeu? Porque é o povo de uma outra religião. Muito interessante isso. Aí o pessoal fala muito no excepcionalismo, né, dos Estados Unidos, que é um povo escolhido, um país diferente, mas e tem a ver também, eu já li, eu já sei que tem alguns autores americanos que escrevem isso desde os anos 60, 70, que há também um racismo muito forte por parte dos Estados Unidos, que ele vê outros povos como inferiores. Sim. Isso explica também uma certa cultura psicológica americana e que atravessa o Ocidente todo, né? A Hannah Arendt explica isso no livro dela, Origens do Totalitarismo. Ela vai explicar como até o antissemitismo, você vê por isso que a hipocrisia desse pessoal que fica dizendo tudo é antissemitismo, ela vai explicar que uma das origens do antissemitismo era o racismo dos europeus no processo de colonização, que o racismo foi instrumentalizado no processo de colonização, porque tinha uma função política e até administrativa para você estabelecer uma hierarquia, né, estabelecer o controle político daqueles povos. O racismo era importante. E aquilo depois vai se degenerar, vai virar o nazismo também, e o fascismo. Mas está na cultura ocidental e está nos Estados Unidos, e está nesse desprezo inacreditável, tanto dos europeus quanto dos americanos, por o que está acontecendo em Gaza. Sim, e o sionismo é racista. É bom a gente falar. O sionismo é colonialista e racista. Né? Vale muito a pena ler ler sobre isso, acompanhar sobre isso, né? Porque a gente tem isso aí aberto para a gente ver. Né? O sionismo é racista, o sionismo é colonialista, e a gente tem que estar atento a isso. Israel hoje é essa ideia de um Estados Unidos no Oriente Médio, entendeu? É um braço desse ideal ali no Oriente Médio. Então, isso é muito interessante, porque isso afeta toda a geopolítica. Né? E isso não é de hoje. Se a gente olhar ali Israel no mapa, Israel está no meio, gente, de muita coisa interessante. Isso sem contar as regiões petrolíferas, as regiões de saída, de escoamento, todo. Então, é um lugar na geopolítica muito estratégico, muito estratégico. Não é, então, que os Estados Unidos, achando-se superior ao mundo inteiro, e isso está, repito, isso está na gênese dos Estados Unidos. Os Estados Unidos surgem como essa nação que tem uma missão de abençoar o mundo todo, ou seja, nós somos o povo escolhido de Deus, o novo Israel, né? Quem quiser estude sobre isso, estude sobre o Destino Manifesto, né? Tem esse nome é dado a essa ideia, Destino Manifesto, né? Desse povo que chega nos Estados Unidos. Então, eles têm uma manifestação do destino deles. O destino manifesto desse povo é abençoar, leia-se, então, não abençoar, da mesma forma que o objetivo lá do homem era abençoar a terra, e eles entenderam como dominar a terra, essa ideia de abençoar os povos, para os Estados Unidos é visto como dominar
sobre todos os povos. Então, isso é muito interessante, a gente perceber que os Estados Unidos surgem como nação, com o ideal de dominar o mundo. Tá? Então, os Estados Unidos seriam, na geopolítica, o PINC e o cérebro todo dia, né? O cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Mais uma vez, dominar o mundo. É sempre essa a ideia. Você pode ver que todo filme de herói americano, de herói estadunidense, vai terminar com a bandeira dos Estados Unidos. Eles salvando o mundo. Não é o herói, é a nação. Prestem bem atenção nisso. Né? O herói vai aparecer e, ao fundo, vai ter a bandeira dos Estados Unidos. Essa bandeira significa muito para eles, porque é um projeto de dominação, é um projeto de abençoar o mundo que passa, evidente, pela dominação. Então, isso é como esse elemento religioso, porque essa questão do destino manifesto vem através de uma experiência religiosa dos pioneiros que estão indo para a Nova Inglaterra, né? Eles estão num navio chamado Mayflower, esse navio vai quase, né, vai quase naufragar, e eles então têm uma experiência que eles passam por aquela experiência de quase naufrágio, então eles percebem que eles têm uma missão, um destino manifesto. Eles vão para essa nova terra, para a Nova Inglaterra, né, e a partir dali colonizar aquilo tudo e, a partir daí, salvar o mundo como o novo Israel. Então, essa colocação de Estados Unidos e Israel juntos na geopolítica tem um elemento religioso muito forte que passa por essa compreensão. Maravilha, Zé, muito bom conversar com você, muito obrigado, né? Bom final de semana, né? Lembro que o programa do Zé 8h15, segunda-feira, todo mundo vai lá assistir, e agora o pessoal vai ficar aí com a Sinara Menezes, um programão. Forte abraço, Zé. Forte abraço para todo mundo. Vamos de Brocô, gente. Vamos lá no programão da Sinara, que hoje é dia do programão da Sinara. Valeu. É isso aí. Tchau, pessoal. Sextou. Tchau, até a próxima. Valeu.